Pela misericórdia de Deus. Deixa eu entender. O moço, eu vou falar numa linguagem bem... Deu a parte do seu povo? Vamos Meus irmãos, aqui é no improviso, certo? Olha, Você chega, não está entendendo nada, passa aqui 2 minutos, diz o assunto é legal, é bacana. Vamos ficar mais um pouco. Então vamos lá. O que minha irmã acabou de contar aqui para nós, tirando da Bíblia, do livro Juízes, capítulo 4, é naquele momento, naquela passagem que a Débora, a juíza e profeta ganha uma batalha, ou a batalha. Não ela exatamente. Não ela, mas por causa de uma estratégia, ou com uma estratégia dela, né? Ou por causa ou como, dá quase no mesmo, ela ganha a batalha, correto? Mais ou menos. Mais ou menos, vamos lá. Pronto, mas vá vendo o raciocínio, vá acompanhando. Eu quero agora entender, vamos dizer que você, igual a mim, está um pouco desatualizado da Bíblia, e especificamente do livro de Juízes. E que você, que não tem também a prática de estar lendo a Bíblia, aí é que você não conhece mesmo a história, o livro de Juízes. Mas Janaína contou aqui um trecho que eu fiquei bastante curioso, e eu vou perguntar a ela e ela vai me responder. O moço, é porque é assim, gente, vou falar outra coisa interessante, tem pessoas que é um pouco frágil, né? E dependendo do período que essa pessoa nasceu, no contexto que ela nasceu, ela pode dizer assim: rapaz, essa Bíblia é muito sangrenta, viu? Essa Bíblia, meu pai do céu, o negócio é sério. Por quê? A gente vai falar de um assunto, de um tema de guerra. Exato. Não é isso? De guerra. Então, vamos lá. Israel estava debaixo de um jugo, de um rei, de um exército, de uma opressão, né? Exato. Tava em um sofrimento. E aí a guerra foi instalada. Exato. O exército inimigo veio até Israel. Isso. Aí o que morreu, ele era o quê? Era o capitão. Capitão do exército. Responsável pelo exército. Para vencer a batalha. E o rei era o rei Jabim. O rei era o Jabim. E o capitão do exército era o Cícera. Então, como é que esse capitão chega até a tenda, vamos trazer para a linguagem de hoje, até a casa de uma mulher que era juíza daquela nação? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus para todos. Então vamos lá. A Bíblia diz em Juízes capítulo 4 que Deus levanta Débora naquela época como juíza e profeta. Por quê? Porque a casa de Israel está numa situação, degradante. A vontade de Deus era ter levantado um homem, mas pela situação da casa de Israel, os homens estão caídos, não está dando testemunho, não está do jeito que Deus vai e levanta a mulher. Ainda bem que a Bíblia diz agora no Novo Testamento que o Senhor derramou do Espírito dele sobre toda a carne. Não tem acepção, ele usa quem quer, homem, mulher e pronto, vamos lá. Então Daniel me fez uma pergunta: como foi que Cícera chegou na casa da Débora? O Cícera, ele não chegou na casa da Débora, ele chegou na casa da Jael. Quem é Jael? Como Jael entra na história? Débora é a mulher que dá ordem para o Baraque, dizendo: Baraque, desce para a batalha, porque o Senhor te deu ordem, e ele vai entregar o exército, né, de Cícera nas tuas mãos, e tu vai ter vitória. E preste atenção nisso aqui. Baraque diz assim: eu só vou para a batalha se você for comigo. Qual é a posição da Débora agora? Ela é juiz e profeta, mas ela entra na posição de dar um apoio, um suporte de confiança para Baraque. Então a resposta de Daniel, como o capitão chegou na casa da mulher, como está em Juízes capítulo 4, a partir do versículo 17, quem está aí, leia a Bíblia. Termina-se a batalha, Daniel, respondendo sua pergunta. Cícera viu que o exército dele todo foi a fio de espada morto, e ele desce dos carros dele e sai fugindo a pé. E quando ele
ele sai fugindo a pé, no meio do caminho, ele vê uma tenda, uma casa, uma cabana, mais especificamente, né? E aí, quando a Jael vê, porque ela sabe que está acontecendo uma batalha e que ele é inimigo, vê ele passando, ela vai ao encontro dele e diz assim: venha, meu senhor. O que é lindo em vencer, que é o nosso tema que nós estamos dialogando nessa tarde, vencer guerra com estratégia, pode ser a guerra que for. Você pode guardar suas armas, como o Senhor falou para Josafá. Guarde suas armas, Josafá, porque eu vou trabalhar diferente. Venha, meu senhor, entre aqui na minha tenda. E ele está o que naquele momento? Ele está cansado, ele está querendo um refúgio. E pela forma que ela fala sabiamente, mansamente, a Bíblia diz, como a gente acabou de ler, que ele entra dentro da tenda da Jael e ela cobre ele com um cobertor. E ele pede para ela o quê? Água. Ela vai no profundo, ela dá leite. Então foi no fugir da batalha, correndo, que se encontra com ela e ela chama para a tenda. Mas foi só uma estratégia dela. Continue. Não, compreendido demais. Compreendido demais. E a vocês aqui que estão ouvindo, qualquer momento pode... Antes de eu falar, eu queria pedir a você, eu não tenho esse costume que você tem de dialogar com um som. Entendi. Viu? Você peguei a visão. Pode já deixar fiz. até baixinho. Como eu não tenho costume, até a Jaqueline fica meio chateada comigo. Ela, que eu digo a ela que eu não consigo conversar com outra pessoa falando. Fica tipo uma disputa. Sim, e até rouba o raciocínio, né? Tipo assim, mas eu sei que isso é legal. E quando é sonoro, é só instrumento, aí que é gostoso mesmo, né? A pessoa dialogar. Então vamos lá. É bem interessante, né? Todo esse contexto, o forte, o que você está querendo chegar, onde você quer chegar, é como é que, tipo, lá vem o capitão, é agora, vamos sair com ele na tapa, vamos dar umas cacetadas, umas pauladas, vem gente, vamos pegar ele. Nada disso, né? Então usa-se de uma estratégia para conseguir matar, né? É um quadro de guerra, né? A guerra é morte, tem que matar este capitão para assim concretizar. Agora eu vou trazer esse assunto para nossas vidas. Vou trazer outra visão deste quadro. Alguém já ouviu uma frase que diz assim: há mais de uma forma de ver o mesmo quadro? Sim. Está aqui o quadro na parede. Jaqueline olha daqui. Ela percebe uma coisa. Eu estou aqui no meio, vejo outra coisa. Janaína, minha irmã, está desse lado olhando, está vendo outra coisa. E é o mesmo quadro. Como esse quadro fala, né? Isso na Bíblia é algo muito comum. Você lê uma passagem, né? Tem essa visão, tem esse recado, recebe essa mensagem. Outro dia, você pega essa passagem de novo, vê, né? O que é que eu quero dizer? Vou te ajudar, vou pedir a tua ajuda, mais uma vez, usar esse contexto da guerra. Havia um medo, havia um temor a este rei, a este reinado, a esse exército? Dentro desse contexto, eu percebi que a única pessoa que mostra o temor é não, quem... eu digo, assim, quer ver, temor tem um duplo sentido, eu não vou saber bem explicar, talvez vocês saibam. Se sente ameaçado? Eu digo no temor de medo mesmo, de temer. De temer. É isso, a vida. Isso. Né? Quem se sentiu com medo naquele momento foi Baraque. Quem se sentiu ameaçado nesse momento, porque quando Deus deu ordem, ele deu uma ordem através de uma mulher para um homem, que foi o Baraque, né? Baraque, ele teve medo, porque se ele não tivesse medo, ele não tinha olhado para Débora. O que uma mulher está fazendo no meio de uma guerra naquela época? Ele olhou para Débora e disse assim: eu só vou para a guerra se você for comigo. Você está entendendo? Então ele... Essa atitude é comum, normal do homem. Mulher, eu te protejo, não temas.
Exato, mas o Baraque, mas eu entendo que como o Baraque chamou ela, porque como o Baraque ele viu em Débora uma autoridade como juíza e como profeta, eu compreendo que o Baraque, ele achou que a presença de Débora poderia o ajudar de alguma forma, e o ajudou, porque tem ambientes que você vai resolver um problema, só a presença de alguém calado, em silêncio, já te dá ânimo, já te dá força. Só de você estar lá. Só em estar lá. Você está entendendo? Então, eu me sinto bem, me sinto seguro, me sinto isso, melhor. então, a presença da Débora... Tanto que vamos comigo? Vamos comigo, é. Então, a presença da Débora, ela foi um esforçar para Baraque no meio disso aí. Agora, o exército inimigo, a gente nota que quando deu ordem para os soldados todos, muitos homens estão na batalha, não tem medo não, porque havia uma segurança, uma confiança no rei Jabim e no capitão Cícera, porque a Bíblia fala que ele tinha 900 carros de guerra. Era como Jericó. Um exemplo, e Israel nesse momento de exército estava fragilizado. Em tudo, até espiritualmente. Então para eles do outro lado diziam, é uma guerra ganha. Exato. Então assim, aleluia. Sabe quando a Bíblia quando vai se referir a Jericó, Jericó ela tem uma fama, tudo que tem fama muitas vezes bota medo. Porque Jericó ela é conhecida como invencível por causa dos muros. E Deus me passou a estratégia, como foi quebrando as forças do povo de Jericó. Ninguém até ali tinha se levantado para rodear Jericó, nem 3 dias, que dirá 6, e no 7º dará Bassubre de Comanahai, derrubar tudo, levar súbria. O Senhor está aqui no meio do Derefras. Você me fez... Oh glória, Derefúria de Comanahai, oh Jesus. Você me fez lembrar. Aleluia. Você me fez lembrar de coisas passadas há anos Jesus atrás. É lindo, viu? Eu não vou saber bem aqui precisar, mas tipo assim, correr 4 milhas em 10 minutos. A necessidade faz isso com a Tá gente. entendendo? É. Estudos diziam que era impossível o homem fazer isso. Um homem fez. Mas faz. Depois que este homem fez, todos os outros faz. Sabe o que isso quer dizer? Um poder que o ser humano tinha e não sabia. Alavassúbria. Quando você traz a história de Jericó, como o muro deu a confiança, o povo de lá de dentro tinha um sentimento de confiança. Exato. Era uma energia coletiva, uma fé coletiva que ali estava seguro. Mas quando, igualmente eu falei agora, alguém dizer que uma coisa é impossível e um homem dizer, eu acho que é possível e vou tentar. Então quando ele tenta e vence, ele quebra a barreira que impedia muitos de conseguir. Quando ele quebra uma vez, todos os outros vão após ele, dizendo, se ele conseguiu, por que eu não consigo? Então na passagem do Josué pergunta, Senhor, mas um exemplo aqui, eu vou dizer, Senhor, mas você acha que não é possível quebrar aquilo ali? Deus diz, Deus diz, se tu estás dizendo que vai. Vá-se embora. Aí vamos consultar a Assembleia. Que é isso? Que loucura é essa, Josué? Acredita. Aí a maioria das pessoas não pensa assim, não? Quando você coloca algo que se parece ser tão difícil e coloca como um desafio para essa pessoa, o que essa pessoa vai responder? Aleluia. Não, isso aqui eu não vou conseguir não. Como é que eu... Pronto, vamos supor, o fulano bota um negócio pra você. Muitas pessoas vão agir com pouca fé. É verdade. Não vai ter aquele pensamento de ser vitorioso, que vai poder. Isso. Não, ele vai ter um pensamento que é impossível isso acontecer. Ou seja, aí ele se estagna e não tem a estratégia. É uma estratégia. É
esse ponto que eu acho que a gente quer chegar, não A é isso? estratégia é fácil. É na estratégia. Ai, Deus, é glória! Ó, pode terminar, Jaqueline, que eu quero voltar pra Eu quero passagem. ouvir o raciocínio da Jaqueline. Pra Débora. Pode continuar. Fazendo assim a estratégia, que mal as pessoas que não têm fé nenhuma vai pensar, mas se ela ao menos pensar na estratégia, ela poderia com certeza ver aquilo que ela acha difícil acontecer. Verdade. Exato. Assim? A estratégia que Jaqueline acabou de falar, ela se apresenta, ela tem um nome. Essa estratégia ela tem um nome. A gente fala direto esse nome, Jaqueline, falei já hoje com você lá na mesa. O nome dela é possibilidade. As possibilidades. Dentro da estratégia está claro uma possibilidade. É verdade. Aí dentro da estratégia há uma confiança. Dentro da estratégia há uma certeza que deste jeito vence a guerra. Vence a guerra. É desse jeito. Rapaz, se foi Josué que encabeçou a derrubada do muro, foi a Débora que encabeçou a vitória. A batalha ganha. A batalha ganha. Exato. Isso é uma certeza, gente. Ó, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai parar no mesmo lugar. Fé. A Bíblia só está até hoje ganhando milhares e milhares de seguidores, levando pessoas a Deus por causa do maravilhoso dom da fé, da certeza, da confiança. Isso é uma confiança muito grande, rapaz. É um poder muito grande dentro do ser humano, dentro de Josué, dentro de Débora, do que você, dentro de Jesus, onde você imaginar. Está ganho. É possível. É possível. É possível. Tudo é possível. O inimigo, ele não espera isso. Espera. Ele está vendo uma coisa. Aleluia, glória Ele a está Deus. vendo uma coisa. Ele acha que é uma coisa, mas é outra. Por que é mais fácil só pensar que não vai dar certo? Era Por quê? o nome do moço? Do Baraque. A fala do Baraque aí, diga, Jaqueline. Por que pensa? É o que você estava Por que dizendo. que é mais fácil pensar que não vai dar certo? O porquê que as pessoas não pensam que vai dar certo? Qual é a dificuldade? Quer que eu diga? Pode dizer, eu estou aqui para lhe ouvir e aprender. É as aparências. Que ela... Eu estou vendo isso. Como é que não é? Eu não tenho dinheiro. Dizer assim. Mas trazendo para essa nossa Você realidade, pode né? botar em todas as realidades. No casamento, quando está Isso. destruído, quando o homem está na cachaça, está na bebida, está traindo, O filho a dando batalha está trabalho. perdida, o filho está Porque é a realidade. súbria. Você vê Da aquela hora. racial É a realidade da hora. É. Que amedronta. que amedronta. É o Os medo. carros é demais, O medo a cavalaria é grande, as minhas forças. Meu Deus. É Meu isso. amor tá aqui Se com as nós. pessoas Ô, glória! soubessem É isso. que o medo estagna ela, não seria melhor? Paralisa. Quer ver uma coisa dentro do que você está falando, Jaqueline? Forte o que você acabou de falar. O medo. Jesus falou para mim que o medo quebra as forças, o medo faz recuar, o medo faz voltar atrás. Quer ver a chave de algo aqui que o céu falou para mim? Eu disse, Jesus, por que rodear Jericó 6 dias? E no 7º aquilo tudo de novo. O Senhor disse assim, presta atenção nisso aqui, que foi o céu que me falou. Jericó tinha que assistir, não estou falando dos muros assistir, mas quem estava dentro de Jericó Sabia o que estava acontecendo. tinha que assistir um povo, porque primeiro o povo de Israel já era conhecido porque atravessou o Mar Vermelho. Disse, rapaz, aquele povo está aqui, mas não vencer não, porque aqui é invencível. O mar atravessou que é água, mas aqui é concreto. Aí sabe o que foi que o céu falou para mim? O povo que estava dentro de Jericó tinha que assistir todo dia aquele povo fazendo a mesma coisa. Mas imagina o povo de Jericó dizendo para ele mesmo,
Tá aqui hoje, amanhã não tá mais não. Aí no outro dia tá de novo. Aí tá hoje, segundo dia, mas amanhã não tá mais não. No terceiro dia tá de novo. Quarto dia tá de novo. Aí tá vendo e disse, rapaz, é sério mesmo. Não vão desistir não. Aí começou a colocar o que em Jericó? Medo. Aí entra. A primeira barreira. Ninguém tinha feito isso. Ó, a primeira barreira a ser quebrada é essa. Quem sustenta a coisa somos nós, é ser humano. É ser humano que constrói e que destrói. Exato. Aí tem só isso aqui bem rapidinho. Camarada ganha na Mega Sena. É muito dinheiro, nunca mais fica pobre. Fica porque nele há tudo que não presta para prosperar. É o ensinamento, é o que a cabeça dele tem. Né? Exato, que faz destruir. Que faz ele ser o que ele pensa, ser o que ele vê. Realidade, entendeu? É a realidade. Não consegue ver outra coisa. Sobrenatural não consegue enxergar. Deixa só eu entrar nisso aqui, ó. Só isso aqui. Como você acabou de dizer, nas primeiras voltas, a fé estava com o povo que a rodeava. O contexto que você trouxe, ele é muito bom. Porque, de fato, foi assim que aconteceu. Eu acredito. Quando, rapaz, não for ainda estão aqui. Aí penetra a dúvida. Será que vão invadir? Um diz pro outro, rapaz. Aí começa o bu, ti. Isso aqui é forte, aí viu? A Maleque manda perguntar, ainda estão lá, tão. Olha, isso aqui é forte, viu? O medo para que algo não aconteça faz ele acontecer. Exato. E entra o que Jó falou, o que eu mais temia me sobreveio. O medo. Só foca, né? Quando o medo entrou lá dentro daquele povo, foi o combustível de Israel. Porque uniu um quer e o outro de que se munir de fé e segurança, se munia do contrário. Aquilo que eu não quero, você acabou de dizer, acaba me acontecendo. E o que a gente tem que focar? O medo. O que a gente tem que focar que a gente é no que quer. a gente quer. Então, como nós estamos numa temática aqui, para quem vai estar ouvindo, com estratégia você vence batalha. Exato. Você não precisa mais pegar o marido e botar na parede e dizer o que ele tem que fazer, porque você já falou, suas forças não adianta. Você tem que pedir a Deus estratégia. Nós estamos falando, voltando aqui, para uma mulher chamada Jael, que foi Deus, porque quando Débora entregou o recado para Baraque e disse, Baraque, desce para a batalha, aí o Baraque disse assim, eu só vou se você for comigo. Aí ela volta e diz assim, Baraque, pelo caminho que tu vai, a honra não vai ser tua não, vai ser de uma mulher. Porque o Senhor queria que ele tivesse ido, sem dizer ninguém vai comigo, porque o maior já estava indo com ele naquela Iderevá súpria. Não precisa de mais ninguém, porque o maior já está no negócio. Está com medo de quê? Você só precisa de estratégia agora. Oh, meu Deus do céu, vou já voar aqui. Então é dessa forma. O que o Baraque não tinha, a Débora tinha. E sobra. Entendendo? E sobra. Porque, veja bem, se é uma mulher falando, vão dizer, ali a fragilidade. E se são povos rodeando um muro que diz que dava para passar um caminhão tranquilo em cima? 9 de altura e 6 de largura. Uma Scania passando em cima. Por cima. Jesus manda quem andar por cima das águas? Pedro. Tá. E Pedro estava andando, não é? Então, o que é Mas que eu... ele olhou para a água, ele começou a afundar. Cuidado na dúvida. A dúvida faz afundar, né, Jaqueline? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, isso aqui é forte agora, isso aqui é profundo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estava dizendo para a Jaqueline outro dia, homem, sexo feminino e sexo masculino é a mesma coisa. Homem e mulher é a mesma coisa. Em quê? Em imagem e semelhança de Deus. Verdade. Ponto final. Glória a Deus. Então, assim, não é bom a gente misturar um pouco as crenças, mas eu vou colocar só isso aqui porque eu achei muito interessante. Você sabia que às vezes a gente aprende com outras culturas? Com certeza. Com outras religiões? Com certeza. Você sabe o que é que tem em uma das culturas hindu, lá na Índia? Que Deus criou tudo e no final foi morar dentro da sua criação. É forte. Foi morar dentro da sua criação. Então,
Então, nós somos, né, imagem e semelhança dele. Então, é o seguinte, Ele criou tudo e foi morar dentro da sua, Dentro da criação. sua criação. E nós somos a criação e ele mora dentro de nós. dentro de nós. Ô, É isso glória! que está dizendo. Sempre morada do Espírito. Essa questão, eu e o Pai somos um. Exato. Aí o que é que eu quero dizer? Se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, quando a mulher fala, é Deus falando. Com certeza. E o Baraque tinha tanta confiança nisso que ele disse, vamos comigo. Então, aí o que é que acontece? A mulher falando, os machistas poderiam dizer que não tem muita força. Homens, Ou crédito. homens arrodeando muros de 6 metros de largura, o povo que estava do outro lado do muro dizia, isso aí nem arranha. Nem arranha. Eita glória! Tá entendendo? Mas voltamos para a estratégia. Voltamos para o mundo, a verdade, o poder das possibilidades. Exato. Quando aquele que é imagem e semelhança de Deus diz, é possível, acontece. Eu falava para Jaqueline ontem, toda a pessoa que crê em Deus, que é evangélico, que é cristão, pronto, resumindo, que é cristão, teria que meditar profundo para compreender imagem e semelhança de Deus, tudo é possível ao que crê, e se creres, podeis fazer obras maiores do que essa. Pronto. Pegar esses 3 e compreender. 3 chaves. E compreender o que o povo de Israel, na liderança de Josué, fez lá no muro foi isso. Somos imagem e semelhança do Criador, tudo é possível se nós acreditar, e as obras são grandes. E foi. Quem tem essa convicção, o que a Bíblia está trazendo na história de Débora, é só fé, gente. Tudo por É fé. só fé, é dizer que pode, é dizer, vai pra cima e acabou, rapaz. É uma convicção, não é aquilo que a gente acabou de falar, não é medo, não é desconfiança, não é Não dúvida. é a realidade, não, é sugestão. Não é a quantidade de carro da guerra, é o dinheiro não tem. Minha gente, tem um pouquinho de fé, tem um pouquinho de confiança. A gente começou esse negocinho aqui, Janaína, com 2.500 e depois foi arrumando o restinho. Hoje a gente já perdeu as contas, quanto é que tem por aí. Tem espaço aqui nem pra botar, mas tem mercadoria. Glória a Deus! Então, eu vou. Vai dar certo. É possível. Né? Eu estava falando com Jaqueline aqui, a estratégia. Pronto. Aí a Débora tem só a confiança. Senhor, eu sei, Senhor, tu vai me dar. Eu sei, Pai, tu vai me dar. Aí ela na